Oi gente, tudo bem? Eu sou a psicóloga Vânia, essa aqui é a psicóloga Diana, e a gente decidiu se reunir para falar de uma coisa muito importante e que ainda existem muitos mitos para se falar a respeito, que é o suicídio, né, Di? Exatamente, Vânia. É uma temática muito importante e a gente fica se perguntando assim, Vânia, por que ainda existe tanto mito para falar de um assunto tão importante? Explica um pouco pra gente. Isso, acho que a gente tem que começar esse vídeo explicando mesmo sobre isso, é que dentro da nossa comunidade, né, dos psicólogos, existe uma transição, que a gente chama do efeito Werther ao efeito Papageno. O que isso significa basicamente? Antigamente existia um estímulo para o suicídio quando se falava de suicídio, e hoje a gente percebeu que esse estímulo diminuiu drasticamente, que é o tal do efeito Papageno. Por que isso acontece? Porque no efeito Papageno, a gente começa a falar de suicídio de uma maneira mais técnica, orientando as pessoas, direcionando de uma maneira mais didática. E isso foi um estímulo para evitar essas situações. Então hoje, não existe mais aquele mito de não podemos falar sobre o suicídio porque as pessoas vão, né, ter uma motivação para isso. Não, muito pelo contrário. Se você falar da maneira correta, que é o que a gente tenta justamente fazer nesse vídeo, a gente acaba orientando, direcionando não só as pessoas que têm esses pensamentos, idealizações, como também seus familiares. Exatamente, então esse vídeo é com o intuito de orientar que falar sobre suicídio é uma temática importante e a gente vai falar diversas dicas para vocês nesses momentos, né? Caso alguém pense em cometer suicídio, pensar 2 vezes antes, né, Vânia? Exatamente. Porque a vida é muito importante, né? Outra coisa importante, de que eu acho que a gente tem que falar é a respeito dessa rotulação que é criada nessas pessoas que têm o pensamento suicida e nos seus familiares, nos amigos, né? É uma cobrança em cima dessas pessoas, né? Acho que é importante a gente falar sobre isso. Sim, sim. A questão do suicídio gera muitas polêmicas, né? Geralmente a gente diz no senso comum, a gente fala popularmente, né? Que quem comete um ato como esse é uma pessoa que tem mente fraca, né? E isso gera um impacto enorme na família como um todo dessa pessoa que cometeu suicídio. Mas assim, o que a gente tem que pensar primeiramente? Que para uma pessoa fazer o que ela fez, né, que é tirar a própria vida, que é algo de muito valor, ela teve muita coragem, primeiramente. Mas essa coragem a gente tem que pensar que não é uma coragem boa, é isso que a gente está tentando explicar aqui, né? Porque antes disso tudo, a gente tem que pensar que a vida é importante, que tem saída para tudo, né? Por mais que a pessoa não veja no início, tem saída para tudo, né? Então nós estamos aqui enquanto profissionais para dizer que é importante que essa pessoa seja escutada, né? Caso ela tenha algumas dificuldades, a psicoterapia é importante, né? Então o papel que a gente desempenha aqui é fundamental. Vânia, isso a gente tem que falar. O que acontece na mente de alguém que pensa em tirar a própria vida, né? Que pensa em acabar com tudo e eliminar a si diante de uma dificuldade? Essa é uma pergunta muito interessante. A gente tem que falar primeiro que existe uma subjetividade, ou seja, existem várias justificativas e isso vai depender muito, claro, de cada caso. Mas o que é muito comum é o que a gente chama de abstração seletiva. É um nome muito técnico, mas as pessoas precisam entender. A pessoa anula, ela apaga, ela esquece de coisas que às vezes são óbvias para quem não está na situação, né, do suicídio. E a gente precisa, por isso, falar mais do suicídio para a gente fazer essa pessoa que tem esses pensamentos perceber o que ela vai perder caso ela cometa esse ato. Por exemplo, uma coisa que é muito comum a gente escutar na clínica é que a pessoa imagina que ela vai ser um alívio, né? Vai ser um alívio para as pessoas que amam ela, caso ela faça isso, porque ela não vai ser mais aquele peso que ela imagina ser. É verdade. E isso não é verdade, muito pelo contrário, ela deixa uma marca de dor, de tristeza, de vazio nessas pessoas, nesses familiares, né? Isso a gente chama de abstração seletiva, ela esquece que vai ser muito doloroso e difícil para as pessoas que vão ficar. Uma vez eu escutei uma metáfora que era muito interessante a respeito do que acontece com os familiares de uma pessoa que se suicida. É pesado, mas eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Quando você se suicida, tira a própria vida, é como se você trancasse as pessoas que você ama muito num quarto escuro e jogasse a chave fora. Porque ninguém mais pode abrir aquela porta. Esse vazio ele vai ficar para sempre na vida das pessoas que te amam. Então você precisa lembrar dessas situações, né? Porque esse apego emocional, essa conexão emocional é uma das coisas que faz a pessoa realmente dar um passo para trás. É verdade, Vânia. E sabe quando a gente para pensar sobre a questão do que liga a pessoa à vida, né? Por exemplo, até mesmo os cachorros, os animais. Por exemplo, quando a gente atende pessoas com essa dificuldade, que a gente vê uma ideação suicida bem clara, a gente busca, e essa já é uma dica, no sentido de ajudar a pessoa a perceber o que liga ela à vida, né? Pode ser inclusive um animal, como eu falei, um cachorro,
um gato, né? Então, assim, se você falecer, se você tirar sua própria vida, quem é que vai alimentar esse animalzinho? Né? Quem é que vai cuidar dele, vai dar banho e tudo mais? Então a sua vida é importante, né? A gente incentiva a pessoa a perceber o quanto ela é importante para os seus familiares, para os seus amigos, e inclusive para as gerações que ela vai ter futuramente, ela decidindo dizer sim para a vida, né? Que é importante. O que a gente tem que falar também, Vânia, que é importante que as pessoas de casa saibam, é que a pessoa que tenta fazer isso, né, cometer suicídio, tirar sua própria vida, ela nunca, né, quer tirar aquilo que ela tem de mais precioso, que é a sua existência, né? Na verdade, ela quer acabar com a sua dor. Sofrimento. Mas, na verdade, é uma opção super ruim, né? Isso nunca deve ser cogitado como possibilidade, né, Vânia? Não, porque existem outras saídas que talvez a pessoa não consiga enxergar sozinha. Exato. Né? E muito interessante a gente mencionar também que essa desesperança, ela não é uma condição da vida da pessoa, porque ela imagina o quê? Caramba, vou viver uma vida de desesperança eterna, então para sempre eu vou viver essa dor. Não, essa desesperança é uma condição do seu diagnóstico, ou seja, tem um limite, vai passar. Agora, vai passar em que condição? Se você procurar pessoas que possam te ajudar de alguma forma. Claro que a psicoterapia ela é super importante, né? A psiquiatria ela é super importante, mas se você compartilhar também com seus amigos, com seus familiares, com pessoas que tenham uma escuta empática também, né? Com certeza. Às vezes a pessoa tem até medo e receio de compartilhar isso, porque a pessoa não está receptiva para poder, né, ouvir essa dor. Exatamente. E isso é fundamental. Essa dor ela não é eterna, ela vai passar. Todos nós sentimos, né, tristeza, raiva, medo, né, nojo, asco, alegria. Isso. O que a gente tem que ter no final das contas é equilíbrio emocional, né? Equilíbrio para poder lidar com essas emoções. Como eu posso fazer? Que estratégia eu posso desenvolver para de repente lidar com essa tristeza? Chorar para mim é terapêutico, escutar uma música que me deixa mais feliz, falar com determinadas pessoas, ler determinados livros, ou seja, procurar estratégias para deixar aquela emoção passar. Sim. E uma estratégia interessante, que é o que a gente faz pouco no nosso dia a dia, é conversar com estranhos, né? A gente diz assim, não fale com estranhos porque não é adequado, você não conhece fulano. Mas essa é uma dica importante também, né, Vânia? Se você quiser desabafar e fica com receio do que os seus familiares vão achar, se vão te julgar e tudo mais, e se você porventura quiser cometer um ato como esse, opte por falar com um estranho, né? Então, tudo que for estratégia que evita, que impede que você cometa um ato como esse, faça, né? Que seja benéfico, que seja de proteção à sua vida, faça. Existem alguns caminhos que você pode procurar em situações emergenciais, quando os pensamentos suicidas estiverem dominando a sua mente, né? Inclusive são serviços gratuitos, muitos deles, e as pessoas não têm conhecimento disso. Então a gente decidiu compartilhar com vocês, né, Di? Sim, Vânia, esses serviços são muito importantes, são serviços gratuitos e que são acessíveis a todo mundo que tiver necessidade, né? Tá todos os links aqui embaixo, tá bom? E vocês podem procurar. São serviços que estão preparados para atender de maneira emergencial, né? O que a gente fala de emergencial? São atendimentos que você não precisa agendar consulta, né? São serviços de plantão psicológico, tanto presencial quanto os endereços que a gente colocou aí. Também tem instituições que atendem ao telefone, né? No sentido de estar sempre disponível para suas demandas. Então, emergência é isso, é você precisar e saber a quem recorrer. Então, vocês podem procurar por esses serviços, porque a gente tem que manter a vida, sempre. Então é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo, né? Compartilhem com pessoas que vocês sabem que estão precisando ouvir essas palavras. Eu acho que a gente tem que disseminar mesmo essas ideias. Quanto mais a gente falar a respeito de suicídio, mais esclarecedor vai ser. E com certeza a gente vai ter um efeito muito positivo na vida da maior quantidade de pessoas possíveis. Grande abraço, até o nosso próximo encontro. Abraço, gente. Tchau.